Acabamos de ver como se obtém a imagem de objeto feito por uma lente. Fizemos isso usando o método de traçado de raios, que é o método geométrico. Indo um pouco mais além, nessa mesma análise, a gente pode ver que as características da imagem, se ela é real ou virtual, depende basicamente da distância do objeto até a lente ou das propriedades da lente, por exemplo, a distância focal. Vamos ver agora um método analítico, na verdade, o chamado método da equação das lentes, que vai permitir a gente fazer a mesma análise, só que agora resolvendo equações, o método analítico. Vamos considerar agora as duas refrações que a luz sofre ao atravessar a lente. Então, a princípio, considere apenas a primeira refração. Então, a luz sai do ponto O, refrata na lente, no ponto indicado, e chega no ponto I formando a imagem. Então, a imagem de um objeto pontual, no ponto O, é formada no ponto I. Também a imagem, um ponto. C é o centro de curvatura dessa calota esférica, R é o raio de curvatura, e vamos definir aqui as variáveis alfa, φ, beta, θ1 e θ2, conforme está ilustrado na figura. Observem que N é anormal à superfície. É anormal, como é uma calota esférica, ela liga o ponto de refração até o centro da lente, né? O centro desse raio de curvatura. Então a gente vai partir da lei de Snell. Sempre que a gente falar de refração da luz, é a lei de Snell que é a nossa ferramenta, né? Então N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Como eu assumi que os ângulos são pequenos, ou seja, eu estou no regime de ótica paraxial, seno de θ1 é aproximadamente θ1, seno de θ2 é aproximadamente θ2. Então essa expressão da lei de Snell, ela fica N1 θ1 igual a N2 θ2. Vamos olhar aqui a geometria do problema, né? Então eu selecionei aqui, né, de imediato aqui, os dois triângulos que nos interessam, né? Então, de acordo com os ângulos alfa, φ, eu vou chamar triângulo 1 da esquerda. De acordo com os ângulos alfa, φ e θ1, a gente tem a seguinte relação, que θ1, né, se você olhar a geometria do problema, você vai ver que de imediato aí, que θ1 é igual a alfa mais φ. Analogamente, se olharmos o outro triângulo, que é θ2, beta e φ, conforme ilustrado na figura, a gente vai ver que θ2 ele pode ser escrito em função de φ e beta, né, conforme está aí. Então eu vou escrever a lei de Snell, não baseada agora mais nos ângulos θ1 e θ2, mas em si em função dos ângulos alfa, beta e φ. Então a lei de Snell toma essa forma aí que eu chamei de equação A. Observando ainda, de novo, estamos no regime paraxial, né? Então o tangente de alfa é aproximadamente t sobre s mais d. Mas se estivermos considerando regime paraxial, vou ficar frisando isso da hora, regime paraxial, o raio de curvatura é muito maior do que a espessura. Então estou considerando ali que esse ponto de refração ocorre muito próximo ao vértice da lente, que é o ponto, né, indicado ali nessa figura. Então esse D ele é muito pequeno, então de forma que a tangente de alfa é basicamente t sobre s. O mesmo raciocínio aqui para beta e φ, eu vou ver que beta é igual a t sobre s' e φ é igual a t sobre r, seguindo o mesmo raciocínio geométrico que está aí. Assim, substituindo os valores de alfa, φ e beta na equação A, temos que N1 t sobre s mais t sobre r igual a N2 t sobre r menos t sobre s'. Observem, t aparece em todos os lados da equação. A equação, então, toma a seguinte forma, agora escrita sem o t. Nesse ponto, é importante verificarmos a convenção. Se a superfície for convexa em relação ao objeto, por exemplo, uma superfície convexa em relação ao objeto está aqui, então a superfície é convexa. O R é maior do que zero. Se a superfície for côncava, por dentro aqui da minha mão, e o objeto está aqui, o R é menor do que zero. Da mesma forma, seguindo a tabela aí, se a imagem for real, S' é positivo. Se a imagem for virtual, S' é negativo. Então, de forma a aplicarmos essas informações que acabamos de ver, vamos considerar o seguinte problema. Uma pessoa verificando um peixe no aquário, né? Então o aquário ele é feito de água
A água tem um índice de refração 1,33. Esse aquário é um aquário esférico, com raio de curvatura 25 centímetros. E o peixinho está exatamente a 10 centímetros da superfície da interface do aquário. Se eu quiser resolver esse problema, usando a equação analítica que acabamos de demonstrar, é N1 sobre S mais N2 sobre S' igual a N2 menos N1 sobre R. Então, substituindo os valores dados no problema, a gente vê que 1,33 sobre 10, de fato, o N1 vale 1,33, 1 sobre S vai ficar em evidência, vai ficar para a gente encontrar quem é S', e substituindo aqui, a gente vê que o raio ele é menos 25 centímetros. Por quê? Porque para o peixinho, a superfície é côncava. Então, o objeto é o peixe. Então, a superfície dele é côncava. Então, se você fizer essa conta aí, isolando S', você vai encontrar que o valor da imagem é menos 8,26. Isso implica que a imagem ela é virtual. Vamos agora obter a equação das lentes. Para isso, eu vou considerar o método que vocês vão encontrar na maior parte dos livros textos disponíveis na literatura. Considere um objeto pontual, O, e um raio de luz emitido por ele. Esse raio de luz sofre duas refrações e chega no ponto I, formando a imagem do objeto. É importante a gente observar que para a segunda refração, lá na interface vidro, se a lente for de vidro-ar, o objeto parece vir da posição I1', conforme ilustrado na figura, porque ele segue essa direção do tracejado que está aí. Então, botando mais alguns parâmetros na nossa solução, eu vou chamar aqui de R1 o raio de curvatura da primeira interface, do primeiro dióptro, R2 o raio de curvatura do segundo dióptro, S2 a distância da lente até a imagem final. Então, no caso da primeira refração, A para lente, pode ser de vidro, enfim, é 1 sobre S1 mais N sobre S1' e igual a N1, N menos 1 sobre R. E se eu fizer a mesma equação agora, só que considerando a segunda refração, eu vou chamar de equação B. Então, como está aí no slide. Observem as seguintes coisas aqui. A distância é medida a partir dos pontos V's, dos vértices da lente. Então, S1 é medido sempre do vértice até o objeto, S1' é basicamente a imagem devido à primeira refração até o vértice V1 e assim sucessivamente. I' é uma imagem virtual, de forma que S1' ele é negativo. Portanto, então, na hora de escrever a equação, eu tenho que considerar isso. Então, já vou considerar que S1' é positivo, mas eu botando menos na frente para ficar já na forma com o resultado correto. E aí essa fica a equação B. Eu vou fazer a seguinte coisa, vou fazer a álgebra aqui agora. Eu vou somar A com B. Então, se eu somar A com B, a gente obtém essa expressão que está aí colocada no slide. 1 sobre S1 mais 1 sobre S2 mais N, que multiplica 1 sobre S1', mais 1 sobre menos S1 mais D, enfim. Dá para a gente trabalhar um pouco melhor essas expressões. A gente pode fazer um pouco de álgebra. E se a gente fizer isso, a primeira coisa para fazer isso, eu vou jogar todos os termos que tem N para um lado e deixar o que não tem N para o outro. Então fica 1 sobre S1 mais 1 sobre S2 igual a isso que você está vendo aí do outro lado. Tirando o MMC do último termo, a gente verifica que o último termo como um todo, ele é basicamente N vezes D dividido por S', abre parênteses, S' menos D. S1', abre parênteses, menos S1' menos D. Como está aí. Então essa expressão já é uma expressão que descreve para a gente as posições inicial, ou seja, do objeto até a lente, S2 da lente até o objeto, dado os parâmetros da lente. R, que são os parâmetros da lente? A lente é basicamente uma superfície, uma calota esférica com dois raios de curvatura, R1 e R2. E aí esses raios de curvatura e a espessura dela. A gente pode simplificar essa expressão. Então, se a gente ainda voltar a poder considerar a lente como sendo uma lente delgada,
Esse termo D, ele vai embora. Ele é muito pequeno, comparativamente a qualquer outro termo da expressão. Então, esse último termo joga fora, e essa expressão 1 sobre S1 mais 1 sobre S2 igual a N menos 1, abre parênteses, ou colchete, como você está vendo aí, 1 sobre R1, enfim, essa expressão que está aí é a equação das lentes que eu queria chegar. Né? Com essa expressão, eu consigo determinar, por exemplo, a posição da imagem, dado que eu sei raio de curvatura da lente e a posição original do objeto. Então, isso é um método analítico. Então, o que a gente fazia lá pelo método de traçado de raios, fazendo um desenho, a parte geométrica, agora a gente pode fazer também usando o método analítico. Na solução de problema, nós temos agora duas maneiras, ou seja, como se tivéssemos uma mala de ferramentas, e seriam duas ferramentas que a gente pode usar para resolver problemas de ótica. O que é mais fácil vai depender do que for pedido no problema. Vamos olhar agora a expressão das lentes delgadas na condição em que o objeto, o ponto O, está muito distante. E aí essa expressão a gente pode tomar um limite dela para S1 muito grande, ou seja, S1 tendendo ao infinito. Quando a gente faz isso, essa expressão, a gente verifica que 1 sobre S2 é igual basicamente a esse termo que está aí, esse produto, N-1 vezes o 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Eu vou chamar isso vai dar um número, né? Isso não é infinito, isso vai dar um número, porque o N não é infinito, não tem nada que possa ser infinito aí, os raios de curvatura também não são infinitos, então isso vai dar um número. Então eu vou falar que essa 1 sobre S2 é igual a uma distância, é a distância do foco-imagem. Você lembra que uma lente convergente, o que ela faz? Ela pega raios paralelos, ou seja, um objeto lá no infinito, os raios que saem dele e chegam na lente são praticamente paralelos. E raios paralelos chegando na lente convergente focalizam num ponto focal. E aí essa distância é justamente onde a imagem vai ser formada. A distância do ponto focal até a lente é o S2. Então eu vou chamar de distância focal-imagem. Eu posso fazer a mesma análise considerando agora um objeto posicionado justamente sobre o ponto focal. Quando isso acontece, é como se ele emitisse luz e todos os raios de luz que saem do objeto vão sair paralelos à lente. Né? A imagem vai ser formada lá no infinito. É como está ilustrado aí no slide. E aí, esse caso, eu vou chamar de distância focal ao ponto objeto, ao foco objeto. Né? Então, imagemos que a distância focal imagem é exatamente igual à distância focal objeto. Portanto, FI é igual a FO, que eu vou chamar de F simplesmente. E isso faz a gente recair na famosa equação de Gauss.